Meus irmãos, nós estamos chegando ao fim, durante esse mês, nessa série de exposições na carta de Paulo aos Efésios. Nós já passeamos por todos os capítulos, estamos no versículo 16 do capítulo 6, naquela famosa seção da armadura de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele quer nos mostrar, meus irmãos, que a vida cristã acontece no meio de uma batalha espiritual. E é isso que nós temos visto. E se estamos numa batalha espiritual, meus irmãos, é necessário que permaneçamos firmes, é necessário que nos revistemos da armadura de Deus. E eu quero recapitular rapidamente. Nós já vimos 3 peças dessa armadura de Deus. As primeiras 2 que nós vimos foram o cinto e a couraça. E quando nós vimos acerca dessas 2 peças da armadura de Deus, nós aprendemos que o cristão deve governar sua vida pela verdade. A verdade em que ele crê, a verdade em que ele vive. O crente também ele deve proteger seu coração com a justiça que ele recebe de Cristo pela fé e a justiça que ele pratica pelo Espírito Santo. Vejam, portanto, que com este cinto, com essa couraça, nossa vida estará sendo bem governada e nós estaremos protegidos. E no domingo passado nós vimos sobre o calçado. A armadura do soldado romano tinha um calçado, uma sandália. E nós aprendemos que é necessário termos nossos pés calçados para garantir estabilidade. Nós não podemos ir de um lado para o outro conforme as circunstâncias. Precisamos estar estáveis. Também termos nossos pés calçados nos garante mobilidade. Assim como aquela sandália do soldado romano garantiria mobilidade num terreno cheio de lama, o crente ele também precisa se movimentar diante das dificuldades da vida. Essa sandália da preparação do evangelho nos garante isso. E nos garante também prontidão. Ou seja, diante de uma dificuldade, de um sofrimento, de uma batalha, o crente está pronto para a guerra. E por onde formos, nós anunciaremos o evangelho da paz. Paz com Deus, paz entre nós e paz dentro do nosso coração. Em resumo, até aqui nós aprendemos que um soldado precisa se vestir bem da armadura de Deus. E nós, então, estaremos firmes contra Satanás e prontos para anunciar Cristo Jesus. Na noite de hoje, meus irmãos, nós veremos mais uma peça da armadura de Deus, o escudo da fé. E eu convido você, portanto, a acompanhar a leitura de Efésios 6:16. Você pode acompanhar na sua Bíblia, se preferir, pode acompanhar como está projetado. Efésios 6:16. Preste atenção na leitura da palavra de Deus. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que Deus nos abençoe na exposição de sua santa e bendita palavra. Meus irmãos, do que adiantaria um soldado bem armado se ele não tivesse algo para protegê-lo, para garantir que os ataques seriam anulados, defendidos, bloqueados? Em vários esportes, a gente sabe que o ataque pode ganhar jogos, mas a defesa é que ganha campeonatos. Dentro da armadura de um soldado romano, ou fazendo parte de toda
aquela vestimenta estava o escudo para garantir a defesa. Assim é com o cristão. O cristão precisa estar protegido, bem defendido, porque virão ataques. E é isso que nós vemos aqui nesse texto. E em primeiro lugar, nós vemos aqui que sempre devemos ter fé para continuamente estarmos protegidos. É isso que diz o início do versículo, vocês podem acompanhar. Segurando sempre o escudo da fé. Irmãos, a palavra segurar aqui traz a ideia de que o escudo, ele não devia ficar pendurado ou guardado. Na verdade, ele ficava empunhado ou ele era carregado de modo a ser levantado quando o ataque acontecesse. Então, o escudo não ficaria sendo arrastado pelo chão, não ficaria encostado em um lugar. O soldado o empunharia para, se precisasse se defender de ataques que viessem de frente, dos lados, de cima, ele poderia se proteger. A fé cristã é semelhante a esse escudo. A fé do cristão deve ser carregada de modo a ser usada na batalha. Afinal, ataques virão. Saibam disso, meus irmãos. Os ataques vão vir. A Bíblia fala da realidade desses ataques. Vamos ver, por exemplo, os ataques do mundo. Jesus diz: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Não é surpreendente que os ímpios, os pagãos, aqueles que não confessam a Cristo Jesus, nos estranhem, nos achem loucos, nos odeiem e dizem a nosso respeito: não faz sentido essa fé que eles têm. É assim, meus irmãos, os ataques virão do mundo. E nós podemos perceber que quando o evangelho, ou quando um aparente evangelho está sendo bem quisto, bem aceito, dentro de um contexto onde pessoas não mudam de vida, dentro de um contexto de uma sociedade, de uma cultura, por pessoas que não mudam suas vidas, não é o evangelho que elas estão aderindo. Porque quando o evangelho verdadeiro é pregado e aceito, o mundo odeia esse evangelho. O mundo é contrário a esse evangelho. E eles atacarão então. Outro ataque que vem, além do mundo, é o ataque da nossa própria carne. Paulo disse: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Vejam, infelizmente, mesmo após sermos regenerados pelo Santo Espírito do Senhor, a nossa natureza pecaminosa intenta contra nós, quer o nosso mal, quer nos enganar. A gente não pode dar tanta moral para os nossos pensamentos, não. A nossa própria carne vai lutar contra o Espírito de Deus que habita dentro de nós, de modo que ataques virão de dentro. E você deve saber, pior que os ataques que vêm de fora, são os ataques internos. Em vários contextos isso pode ser exemplificado. Dentro de uma equipe em um determinado esporte, dentro de um time de profissionais que estão em algum projeto, dentro de uma igreja, os ataques que vêm de dentro são perigosos, nocivos. Com a gente é a mesma coisa.
os ataques do nosso próprio coração, da nossa própria carne, são perigosos e devemos estar atentos quanto a eles. Mas além dos ataques do mundo, dos ataques da carne, temos também os ataques do próprio diabo. Pedro diz: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Os ataques virão de todos os lados, do mundo, da carne e do diabo. E uma vez que os ataques virão, o escudo da fé deve estar empunhado, sendo carregado, erguido, pronto para ser usado. Ou seja, prestem atenção. Existe um aspecto da fé que é deliberado, é ativo, é exercido. Ter fé em Jesus não é simplesmente algo que nós possuímos, que nós recebemos, mas que nós exercemos. Quando surgem tentações, você quer ser grosseiro, você quer gastar o que não tem, você quer mentir, você quer se envolver com coisas sensuais, você quer fazer coisas erradas. Quando as tentações vêm, a fé deve ser usada ativamente. Quando os medos vêm, e tantos são os medos que a gente pode ter, seria difícil listar todos aqui, mas certamente você sabe os medos que você tem. Quando os medos vêm, aí é que a fé deve ser erguida, levantada, exercida. E quando as dúvidas vêm, acerca da criação do universo, acerca da providência de Deus, acerca do amparo de Deus em meio às dificuldades, a fé, ela deve ser exercida. Conscientemente, o cristão deve levantar o escudo da confiança em Deus. A fé não é somente algo que possuímos, mas prestem atenção nesse privilégio. É algo que podemos usar. Cristo nos dá essa possibilidade. E que maravilhoso é termos um escudo, uma defesa, um bloqueio diante das tentações, dos medos e das perseguições e das dúvidas. Como seria trágico se não tivéssemos essa defesa? E isso, meus irmãos, o versículo de Efésios nos deixa claro que isso pode ser feito sempre. No início do verso diz: segurando sempre o escudo da fé. Essa expressão sempre poderia ser traduzida, por exemplo, como em todas as circunstâncias. Eu quero chamar a sua atenção para um fato. Infelizmente, tem muito membro de igreja que não vive como ou com uma visão de mundo de que Deus de fato criou e sustenta esse mundo. Tem muito membro de igreja que vive como se Deus tivesse criado esse mundo e depois de ter criado esse mundo e determinado leis para esse mundo, Deus já não se envolvesse mais com o mundo criado. Não tivesse mais relação com os acontecimentos da história, nem tivesse como intervir na história, muito mais do que intervir, nem estivesse lá na história. Por vezes, vivemos como se Deus não tivesse, ou melhor, Deus tivesse nada que ver com as circunstâncias da nossa vida. Mas as situações da guerra, as situações da batalha espiritual que o crente trava, Deus está lá. De modo que,
podemos acreditar nisso e então sempre empunharmos o escudo da fé. A fé é a certeza de que Deus está conosco em qualquer circunstância. E por isso eu posso sempre usá-la. Assim como um soldado jamais largaria o seu escudo durante uma batalha, o cristão não precisa abandonar sua confiança em Deus. Ele pode ficar firme nessa confiança. E um detalhe importante acerca desse escudo. Quando a gente fala escudo, eu imagino que a maioria de vocês tenham em mente o escudo do Capitão América. Aquele escudo redondo, que ele usa inclusive para atacar, e funciona também como uma arma. Não é bem esse escudo que o soldado romano daquela época usava. Ele usava um escudo que tinha aproximadamente 1,25 m de altura e 75 centímetros de largura. Ele parecia, sabe o quê? Uma porta. Inclusive a palavra usada para escudo naquela época vinha da palavra porta. Ou seja, eles tinham tantos receios e queriam estar tão protegidos que é como se colocassem uma porta na frente deles. Um escudo alto e largo que os cobriria, que os protegeria. Essa é a ideia aqui. A fé nos protege. Eu convido você para você prestar atenção de que modo essa fé pode nos proteger. Eu queria pensar conosco aqui sobre 2 aspectos pelos quais a fé nos protege. O primeiro deles, a fé objetiva. Ou seja, o conteúdo da fé cristã, o evangelho, a doutrina apostólica, a palavra de Deus nos protege. Vejam o que diz nesses versos. Quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Fé não é pensamento positivo. Fé não é um sentimento. Fé é um conjunto de doutrinas que foram entregues à igreja. Essas doutrinas estão nesses 66 livros inspirados do Antigo e do Novo Testamento, que contam uma história, a grande história da redenção em Cristo Jesus. E as doutrinas que nós encontramos nesse livro nos protegem, objetivamente. Nós podemos chamar essas doutrinas também de evangelho. O apóstolo Paulo ele escreveu aos Coríntios: venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra sim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. E vejam o que é esse evangelho a partir do verso 3. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Aqui nós temos um belo resumo da lei de Deus, do evangelho, em que nós estamos firmados, em que nós cremos. Cremos no Cristo que veio, sofreu, morreu, ressuscitou, foi visto ressurreto e subiu aos céus. Está à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Essa doutrina nos protege das batalhas que nós vamos enfrentar. Essa doutrina pode ser chamada de doutrina dos apóstolos. E quando nós perseveramos nessa doutrina, como diz esse verso, nós estamos protegidos. Mas além da fé objetiva, eu queria pensar sobre outro aspecto com os irmãos. O aspecto da fé pessoal.
A fé que cada sujeito, cada indivíduo professa. Vejam, a nossa confissão de fé em Cristo nos protege. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Confessar esta fé, dizer que crê, falar ao mundo, a si mesmo e até mesmo ao diabo, dizendo: eu creio em Cristo, eu não preciso dessas propostas suas, eu não preciso dessas coisas com as quais você quer me atrair. Eu creio em Jesus, eu tenho fé em Deus. Isso nos protege. Temos certezas das promessas de Deus, faz com que possamos guardar firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quando a gente está meio angustiado, voltar nossos olhos às Escrituras e colocar em nossa mente, em nosso coração, que Deus é fiel, que Deus não falha, que Deus é imutável, isso nos protege. Além disso, uma entrega contínua ao Senhor nos protege. Quando é dito: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. No sentido da fé objetiva, toda a igreja está protegida. No sentido da fé pessoal, nós assumimos que por vezes alguns crentes sofrem mais com alguns ataques do que outros. Por falta dessa busca em primeiro lugar do reino de Deus, por falta de guardar firme essa confissão, por falta de professar com a boca que crê em Jesus Cristo. Essa fé pessoal, portanto, é importante também. E nós temos aqui, meus irmãos, algumas lições para nós. A fé objetiva nos protege contra enganos e falsas doutrinas, heresias, ensinos que querem nos oprimir espiritualmente. A fé objetiva nos protege de heresias. E a fé pessoal nos protege das nossas próprias emoções desordenadas. Meus irmãos, cada um de nós estamos afetados pelo pecado. Vamos nos encontrar ansiosos, deprimidos, angustiados, em pânico. São emoções desordenadas. A ordem criacional de Deus não previa isso, mas o pecado trouxe isso. E uma vez que o pecado trouxe isso, confessar a Cristo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, guardar firme a promessa de Deus, nos protege dessas emoções desordenadas. Então, lembre-se das promessas de Deus em meio às angústias. Suporte as tentações com versículos bíblicos. Diga para Satanás: Satanás, você não tem nada comigo aqui. Eu acredito em Jesus Cristo, eu não preciso de você, eu me satisfaço nele. E além disso, tome decisões diárias pela fé. Não tome decisões diárias por aquilo que você vê, por aquilo que você sente. Tome decisões diante da palavra de Deus. Mas em segundo e último lugar, meus irmãos, além de nós termos visto que sempre devemos ter fé e então sempre estaremos protegidos, e a fé objetiva vai nos proteger, a fé pessoal vai nos proteger, nós temos nesse versículo 2 motivos pelos quais devemos usar o escudo da fé. Vejam o que está escrito no versículo: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Como eu disse, há 2 motivos que o texto dá para que usemos o escudo da fé.
Primeiro deles, a gente vai ser atacado. Por que existe zagueiro num time de futebol? Por que existe o defensor no quinteto do basquete? Por que existe pessoas prontas para defenderem uma equipe? Porque elas vão receber algum ataque em algum momento. Com o cristianismo não é diferente. E naquela época, meus irmãos, os soldados, eles temiam especialmente um tipo de arma, um tipo de ataque. Como nós podemos ver no texto, dardos inflamados, ou poderíamos dizer, flechas incendiárias. Vejam, uma espada, num combate corpo a corpo, poderia ferir um homem. Uma flecha em chamas poderia incendiar um exército. Assim é hoje. Satanás continua usando dardos inflamados, flechas incendiárias. Sabe quais são essas flechas? Dúvidas. Ele lança dúvida para você. Será que Deus está comigo? Será que eu preciso de fato continuar sendo gentil com o meu cônjuge? Será que eu preciso continuar firme nessa correção com o meu filho? Será que eu preciso de fato continuar sendo honesto no meu trabalho? Dúvidas vêm à mente do crente, sendo lançadas diretamente de Satanás. Ele lança acusações. De novo você caindo nesse pecado. Quem você pensa que é para dizer que acredita em Jesus Cristo? O céu não vai para você não, viu? Ele acusa. Ele lança pensamentos pecaminosos. Ele lança desânimo. São muitos os dardos inflamados. E esses dardos revelam que o inimigo não quer apenas ferir, ele quer causar destruição. Ele não quer ferir só o homem dentro da casa, ele quer destruir a família. Ele não quer ferir somente a liderança da igreja, ele quer fazer com que essa reunião, esse ajuntamento termine. Ele não quer simplesmente ferir governantes e cidadãos, ele quer que uma nação inteira seja subjugada. Satanás lança dardos inflamados. Essa é a missão dele. Afinal, é isso que diz as Escrituras. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O alvo de Satanás é nos incendiar. Uma dúvida pode virar incredulidade. Você deve conhecer pessoas que já estiveram no nosso meio e foram para a faculdade e deixaram de acreditar em Deus. Você deve conhecer pessoas em nosso meio que se casaram com um não crente, foram influenciados e deixaram de vir à igreja e acreditar em Deus. Uma dúvida alimentada pode virar incredulidade. Uma mágoa alimentada vira amargura, vira rancor, vira ferida, vira falta de perdão. Uma tentação alimentada vira pecado. Mas, meus irmãos, a fé, o escudo da fé, preste atenção, interrompe esse processo. O escudo da fé bloqueia essas flechas. E uma curiosidade importante, naqueles escudos dos soldados romanos, eles eram feitos de couro. Um tecido de couro era revestido. E aquele tecido de couro era umedecido. Portanto, quando as flechas tocavam naquele escudo, a chama se apagava. Essa é a atividade da fé quando os dardos de Satanás vêm na vida do crente. A fé apaga esses dardos. A fé não elimina o ataque. O texto não está dizendo que o escudo vai impedir que Satanás nos ataque. O texto diz, o ataque virá, porém, o escudo vai apagar esses dardos.
Eu quero trazer o exemplo de um personagem bíblico que soube muito bem dessa estratégia maligna. Foi o apóstolo Pedro. Primeiro, ele se deixou ser usado por Satanás ao sugerir que Cristo não fosse à cruz. Ele diz assim: que Deus não permita, Senhor, isso de modo algum irá lhe acontecer. O que Jesus respondeu? Saia da minha frente, Satanás. Arreda-te. O apóstolo Pedro estava ouvindo a voz de Satanás e se deixou levar. Depois, ele ouviu do próprio Cristo que Satanás estava à espreita. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E diante dessa experiência de Pedro, ele mesmo escreveu: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E eu imagino que num de seus sermões, quando ele dizia isso, ele poderia falar também: eu sei bem como é isso. Eu sei bem como é o rugido desse leão. O que podemos ver, meus irmãos, na trajetória de Pedro é que Deus não nos deixa indefesos. Ele nos deu o escudo da fé. Então prestem atenção. Nenhum ataque está fora do alcance da proteção de Deus. Saiba disso. Nenhum ataque está fora da proteção divina. Então a gente chega no segundo motivo pelo qual usamos o escudo da fé. Porque quando usamos o escudo da fé, a vitória é certa. É isso que diz: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meus irmãos, a vitória aqui não é apresentada como uma possibilidade, é uma certeza ligada ao uso correto da armadura. Certamente, aquele soldado sabia que ele não conseguiria agarrar a flecha com a sua mão, mas se ele levantasse o escudo, aquela flecha seria apagada. O poder está nos recursos que Deus nos fornece. E onde podemos encontrar a certeza da vitória? Em Cristo Jesus. Prestem atenção na sequência desses 3 versos que nós vamos ver. Cristo nos dá vitória em meio às aflições. Tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Cristo também nos dá vitória dos nossos pecados. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo nos dá a vitória nas aflições dos nossos pecados e Cristo nos dá a vitória sobre o mundo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Meus irmãos, quando nós nos revestimos da armadura, não terá qualquer ataque que poderá nos derrotar. Poderemos ser atingidos, poderemos nos abalar, tristezas, dificuldades, sofrimentos podem nos acometer, porém não seremos derrotados, porque quem garantiu a nossa vitória é Jesus Cristo. Naquela cruz, por meio de sua morte, quando o túmulo foi encontrado vazio, por meio de sua ressurreição, Cristo nos garante vitória nas aflições dos nossos pecados sobre o mundo. Podemos resistir Satanás, porque Cristo é vitorioso. Por isso cantamos: nele a nossa fé está. O escudo da fé do crente é o próprio Cristo, que nos protege
que está conosco.